Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Algumas pessoas precisam aprender a ter bons modos. Estou feliz em ajudar. Isso aconteceu na semana passada e só agora eu tenho tempo para digitar isso. Uma das minhas amigas, Lia, comemorou seu 30º aniversário. Por motivos pessoais, ela caprichou nessa comemoração. O local foi incrível, a comida estava ótima, a decoração estava de bom gosto, música boa e os convidados foram solicitados a vestir algo elegante. No dia, tudo estava indo bem até alguém se ajoelhar. Você já sabe para onde isso está indo. Alguém realmente fez um pedido de casamento. No aniversário de outra pessoa. Eu estava lançando um olhar lateral para o casal, mas pensei que talvez isso estivesse planejado. Talvez a Lia soubesse, porque quem teria coragem de fazer isso sem permissão da anfitriã? Então fui procurar Lia. Ela estava sentada em uma mesa cercada por alguns amigos, com uma expressão mista de raiva e tristeza. Perguntei se ela sabia que isso ia acontecer. Ela fez um pequeno movimento de cabeça e disse: "Bem, agora não tem nada que eu possa fazer, né? Decidi então que ela não precisa fazer nada. Eu farei por ela." Caminhei até o casal feliz, que neste ponto estava cercado por algumas pessoas que estavam os parabenizando, a audácia. Para dar crédito a algumas pessoas, muitos dos convidados pareciam desconfortáveis, confusos e com um olhar de desinteresse em se envolver no drama. Então nem todos perderam o bom senso, parece. De volta à história, me aproximei dela, pedi para ver o anel. Ela estava sorridente, estendendo a mão, e eu fiz um show de examiná-lo de perto e então disse em voz alta: "Bem, pelo menos o anel é decente." Imediatamente, o sorriso desapareceu. Ela parecia chocada e perguntou o que isso deveria significar. Novamente, em voz alta, eu disse: "Garota, você foi pedida em casamento na celebração de outra pessoa que ele não planejou nem pagou. Você nem vale tanto assim. Só estou feliz que ele não tenha economizado no anel." Então eu me virei, fui até um amigo próximo e ainda com uma voz que eu queria que todos ouvissem, disse o quanto aquilo era brega e embaraçoso. Como que por mágica, todo mundo começou a sussurrar sobre eles. Algumas coisas que ouvi incluem: quem faz isso no aniversário de alguém, o cara nem consegue planejar um evento e teve que se aproveitar de outra pessoa, se eu fosse ela, não teria dito sim. Eles saíram rapidamente depois disso e, embora a festa tenha terminado um pouco desconfortável, a Lia parecia melhor no final, então não me sinto culpada. Como não conheço o casal, só ouvi histórias de segunda e terceira mão sobre o que estava acontecendo, então não tenho certeza da veracidade. Aparentemente, ela estava reclamando sobre como o pedido de casamento dela foi arruinado e que ela nem pode ter um segundo pedido porque ficou traumatizada com o primeiro. Felizmente, ninguém está dando a ela atenção, pelo contrário, ela está sendo ainda mais ridicularizada. O próximo rumor que ouvi é que eles, o casal, têm brigado. Supostamente, a ideia do pedido foi dela e ele só foi na onda. Agora, ele está sendo chamado de patético e mesquinho. Eu não tenho pena de alguém tão estúpido. Então, moral da história, pessoal, tenham um pouco de classe e aprendam bons modos. Atualização. Como gosto de ler uma atualização de uma postagem, decidi postar esta atualização apenas para dar um encerramento à história. Hoje, encontrei um amigo que, aparentemente, é próximo do namorado. Pela história dele, parece que o relacionamento acabou. Foi o rapaz quem terminou, mas não apenas por causa do desastre do pedido. Mesmo após todas as brigas e críticas de outras pessoas, aparentemente eles continuaram planejando o casamento. Foi aí que o problema começou. As primeiras coisas que decidiram foram o local e a data. Na nossa cultura, a cerimônia costuma ser do lado da noiva. Então a namorada decidiu realizá-la na casa dos avós. O único problema? Ela escolheu exatamente a mesma data do casamento de um primo. Você está vendo um padrão aqui? Para ser justa, não é exatamente incomum ter vários noivos e noivas ao mesmo tempo. Embora normalmente sejam irmãos. Neste caso, no entanto, o primo recusou o pedido. Mas a namorada não recuou. Ela até sugeriu que dividissem o dia em partes, manhã-tarde para o lado dela, e noite para o primo, já que tecnicamente ele já estava casado e aquilo era apenas uma celebração do lado do noivo. Por que ela insistiu nessa data específica? Ninguém sabe. Nem mesmo o futuro noivo. Foi apenas uma data aleatória sem significado para nenhum dos dois.
Como você pode imaginar, isso não deu certo e mais brigas aconteceram. E desta vez, as famílias se envolveram, e no final ele terminou o relacionamento. Segundo o amigo, o término foi outro drama completo. Muitos insultos, indiretas nas redes sociais, tentativas de envolver outras pessoas para escolherem um lado, etc. Atualização mais recente: o namorado está atualmente voltando à cena de encontros, mas ainda não há nada sério. A namorada está prestes a ficar noiva. Sim. Você leu isso certo. O amigo me contou que a interação mais recente entre os dois foi ela mandando uma mensagem dizendo como encontrou o homem perfeito e ficaria noiva em agosto. O casamento supostamente será realizado no início de 2024. Por que ela ainda manda mensagens para o ex e por que ele nunca a bloqueou? Não faço ideia, mas acho que cada um tem o seu jeito. Na minha última postagem, recebi comentários me dizendo que causei problemas no relacionamento deles, mas para ser honesta com vocês, depois de ouvir tudo isso, acho que esse era um relacionamento destinado a fracassar desde o início. Não acredito que meu ato de vingança mesquinha tenha contribuído em alguma coisa. Sinceramente, ainda não sinto remorso pelo que fiz naquela época. Eu sou o babaca por não ceder minha acomodação para minha irmã grávida? Eu, 25, e minha esposa, 30, estávamos visitando a família e nos deram um quarto de hóspedes maior. Minha família tinha muitas pessoas hospedadas, mas tínhamos planejado por mais de 6 meses para ficar com eles. Uma coisa importante a ser observada é que minha esposa está na metade da gravidez e o quarto de hóspedes menor era um pouco perigoso para ela. Minha família organizou tudo para que ela não corresse riscos de tropeçar em coisas. Minha irmã, 20, decidiu aparecer de última hora com o namorado com quem ela está saindo há 2 meses. Ela ficaria apenas uma noite, enquanto nós ficaríamos uma semana. No momento em que minha irmã viu que nós tínhamos o quarto maior, ela surtou. Ela exigiu que ela pudesse ficar no seu antigo quarto, já que costumava ser dela anos atrás. Ela queria o quarto para ela e para o namorado. Minha esposa já estava dormindo, a gravidez tem sido difícil para ela, então eu disse para minha irmã que de jeito nenhum eu acordaria minha esposa grávida e dormindo só para que minha irmã pudesse ter um quarto grande por uma noite. Mais tarde, a mesma irmã anunciou que estava grávida há menos de 1 mês, fez o teste naquela manhã, e começou a falar sobre como estávamos favorecendo uma mulher grávida em relação a outra. Ela também disse que nem mesmo era permitido que ela anunciasse porque isso roubaria o brilho da minha esposa. Em seguida, ela novamente tentou exigir o quarto grande. Sou idiota por ter dito não? A atualização. Passaram-se alguns meses, mas muita confusão aconteceu desde minha última postagem. Na semana após a viagem, recebemos a triste notícia de que minha esposa teve um aborto espontâneo. Quando liguei para minha família para avisá-los, a irmã mencionada respondeu: "Bem, como isso me ajuda? Eu ainda estou grávida." Ela então continuou e foi pedida em casamento por seu namorado, ao que ela disse não. Imaginem o choque dela quando ele terminou com ela e ofereceu pagar metade de um aborto. Claro que ela queria fazer um aborto, mas ficou brava porque o namorado a deixou. Então ela esperou. E esperou. E esperou até estar muito adiantada para fazer um em seu estado, então chorou para sua mãe vir pagar e levá-la para outro estado para fazer o procedimento. Depois disso, recebemos uma ligação da mãe que estava furiosa. Não porque perdeu 2 netos no mesmo verão, oh não, nada disso. Mas porque sua filha havia dito às enfermeiras o seguinte na consulta: ela teve um novo parceiro sexual a cada 6 semanas no último 1 ano e meio, não estava usando proteção com nenhum deles, não estava tomando anticoncepcional, não sabia qual cara engravidou, estava recusando qualquer método gratuito de controle de natalidade, e gastou o dinheiro que recebeu para o aborto em uma nova tatuagem. Então a mãe teve que pagar pela viagem, pelo procedimento, e depois ouviu: "Apenas vá embora logo, estou bem. Nem sei por que você veio aqui." Mesmo que minha irmã tivesse ligado para ela chorando, implorando que a mãe viesse ajudá-la. Para aqueles que estão se perguntando sobre a falta de anticoncepcionais ou camisinhas, minha irmã disse que é uma decisão religiosa. A mesma religião que é contra tatuagens, ela tem 7, sexo antes do casamento, mais de 10 parceiros em 1 ano, e muitas outras coisas que ela faz. Também fomos avisados pela mãe para não deixá-la ficar conosco quando ela for expulsa do apartamento eventualmente. Não precisávamos desse aviso por causa do comportamento dela no passado, mas mesmo assim. Além disso, ela contou ao resto da família que tinha um tumor nos ovários e precisava fazer uma cirurgia para removê-lo.
Não vou contar à família que ela estava realmente removendo um feto de 4 meses, a menos que ela faça algo que mereça que isso seja revelado. O suicídio da minha mãe é minha culpa. Já escrevi isso detalhando cada grama da história várias vezes, mas me sinto repugnante ao me apegar a detalhes que de alguma forma justificam o que fiz naquele dia. Eu só precisava escrever isso. Minha mãe teve uma vida muito conturbada e traumática, sendo que um dos eventos que arruinou totalmente sua vida foi o fato de meu padrasto ter tirado a própria vida na frente dela. As consequências desse fato foram incrivelmente traumáticas para mim e para meu noivo, pois tivemos que fazer um exame mental e ser monitorados 24 horas por dia devido a ameaças de danos a nós, a outras pessoas e a ela mesma. Nessa época, ela abusou de seus remédios e também acabou presa por dirigir embriagada, depois que o hospital psiquiátrico a liberou. Ela nunca compareceu à audiência no tribunal, portanto, um mandado de prisão também foi emitido. Não tenho certeza de como isso funciona, honestamente. Isso foi há 5 anos. Depois desse período e antes, ela estava morando com meu avô e seu falecido marido. Depois que o marido morreu, minha mãe nunca mais conseguiu emprego, não tinha telefone nem identidade, não tinha carro, pois ele havia sido confiscado, já que pertencia ao meu avô, e o seguro de vida do marido acabou rapidamente. Funcionou durante anos, pois ela era enfermeira e cuidou do meu avô até a morte dele no ano passado. Agora, depois da morte dele, minha mãe estava morando na casa dele e usamos o pouco de dinheiro que ele nos deixou para mantê-la lá, na esperança de que ela conseguisse se reerguer. Eu levava dinheiro para ela todos os meses até que o dinheiro se esgotou. O ano passou e o dinheiro se esgotou. Perguntei o que ela estava planejando para o futuro, pois expressei que não poderia sustentá-la financeiramente. Ela me deu respostas incompletas e eu preferi acreditar nelas por conveniência. Minha mãe não tinha planos. A casa estava sendo arrumada. O telefone do meu avô, que ela ainda usava como seu, foi desligado, por mim, o que me deixa profundamente ressentida. Eu estava administrando o patrimônio dele, então tive que amarrar qualquer coisa em seu nome para seguir em frente, principalmente um aluguel de carro que eu assumi e paguei, então qualquer dívida fraudulenta poderia potencialmente tirar isso de mim. A questão era que minha mãe estava cometendo fraude em nome dele, o que eu a confrontei e ela negou. Aceitei isso e continuei a visitá-la, levando-lhe comida e apenas para vê-la. A tragédia. Cerca de um mês depois da minha última visita, minha mãe deixou uma mensagem de voz do hospital, dizendo que estava fazendo uma cirurgia e precisava que eu cuidasse do cachorro e fosse buscá-la. Fomos até a casa para pegar o cachorro e notamos que a casa estava quase totalmente vazia naquele momento. O cachorro não tinha nada. Não havia comida. Em vez de interpretar isso como um sinal claro de planejamento, fiquei com raiva. Além disso, havia avisos do xerife na porta sobre ações judiciais em nome do meu avô, pilhas de correspondência detalhando ainda mais dívidas, e também descobrimos que ela não tinha, de fato, tomado providências para obter renda, como explicou. Diante disso, comecei a me preparar para vender alguns dos itens menos sentimentais em uma venda de imóveis para pagar o aluguel e, naquele momento, não sabia o que fazer em relação ao processo. Eu estava muito irritada. Estava com raiva porque perguntei diretamente e ela mentiu. Foi aí que perdi todo o meu senso de identidade e agi com crueldade. Minha mãe foi liberada naquele domingo e eu ignorei suas ligações. Decidi que ela poderia ser buscada por um amigo da família de quem não gosto muito. Estávamos arrumando as coisas quando ela foi deixada lá, e eu disse a ela para ir embora ou chamaria a polícia, pois achei que ela iria embora com ele. Ela disse que precisava pegar suas roupas, mas o que ela realmente fez foi ir para um cômodo vazio onde havia escondido sua arma fora do estojo, sobre a qual perguntamos e tentamos encontrar antes, e o mesmo cômodo no qual ela havia escondido sua própria urna, que acabei de descobrir que ela comprou um mês após a morte do meu avô. Minha mãe saiu pela porta. Ela se afastou um pouco e tirou a própria vida. Eu fui o fator decisivo. E acho que ela nem sabia exatamente por que eu estava chateada. Priorizei uma possível crise financeira jurídica em detrimento da vida dela. Eu a assustei e a fiz se sentir muito sozinha. Tirei seu meio de comunicação, ela ficou sem um telefone que tivesse serviço por um mês inteiro. No que lhe dizia respeito, tirei seu cachorro, no entanto, ele estava seguro conosco. Tirei sua única casa. Eu era a única responsável por ela como filha única em uma família desestruturada, mas decidi ser cruel com ela depois de uma internação hospitalar em vez de recebê-la em casa com comida caseira e amor, como pretendia antes de encontrar a correspondência. Tudo isso aconteceu em um período de 48 horas.
Estou tão perdida. Parentes ausentes criaram anonimamente perfis falsos para me chamar de assassina. Sei que fiz uma grande besteira. Deixei de vê-la como uma pessoa e passei a vê-la como uma responsabilidade. Eu a quero de volta. Eu teria drenado sangue em minhas veias por ela, e agora não posso nem pedir desculpas. Minhas últimas palavras para ela foram: se você não for embora, terei que chamar a polícia. Eu tenho apenas 20 anos, ela tinha apenas 40. Depois dessa cirurgia, ela se sentiria muito melhor, e eu tirei isso dela também. Quaisquer palavras que eu escrever não têm sentido, é provável que você nunca supere isso, mesmo com terapia. Mas eu diria que ela já estava planejando isso. Você pode tê-la levado ao limite, mas a arma e a urna mostram que ela passou algum tempo pensando nos acontecimentos. Espero que você consiga encontrar um pouco de paz na vida. Não deixe que isso se torne o evento crucial da sua vida ou você acabará se tornando uma alcoólatra ou viciada por puro escapismo. Talvez resolver tudo e começar de novo em algum lugar distante. Edição. Obrigada a todos pelas respostas, foi muito terapêutico para mim expor e ouvir a opinião de outras pessoas. O choque inicial e os pensamentos remanescentes de me sentir malvada ou uma pessoa inerentemente cruel foram suavizados em minha mente, e agora sinto que posso realmente apenas chorar por minha linda mãe. Agradeço muito a orientação de estranhos com relação a uma situação em que me sentia completamente sozinha. Minha esposa, 32, continua jogando o divórcio na minha cara por qualquer coisa. Eu apenas concordei e saí. Atualmente, estou morando com minha irmã. Minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos, casados há 4. Nós nos conhecíamos há anos antes. Temos uma filha juntos, que tem 4 anos. Eu sou o principal provedor da casa, já que ela é uma dona de casa. Foi escolha dela não voltar a trabalhar. No último ano e meio, temos tido discussões de 1 a 2 vezes por mês. Para ser claro, eu ajudo com nossa filha, limpo, cozinho e estou envolvido com ambas. A primeira vez que ela disse que queria o divórcio foi quando discutimos, pois minha irmã ligou e perguntou se poderia ficar conosco por um tempo, já que estava tendo problemas no relacionamento, irônico. Eu disse que ela podia. Minha esposa não ficou feliz com isso. Apontei que a amiga dela ficou conosco alguns meses antes por 5 semanas e não fez nada pela casa. Além disso, ela simplesmente apareceu. Sem discussão, nada. Ela era uma estranha para mim e para minha filha. Minha irmã é adorável e tem uma ótima relação com nossa filha, e eu achava que minha esposa também tinha. Ela acabou ficando conosco por 1 semana, ajudando com as tarefas domésticas, cozinhando, limpando e cuidando de nossa filha quando necessário. Pensei que tivéssemos nos perdoado mutuamente e seguido em frente. As brigas normalmente são por algo pequeno, 90% delas não são iniciadas por mim. Sugeri terapia e aconselhamento, mas ela sempre disse que nunca precisamos disso. Bem, eu cheguei no limite ontem à noite. Ela arrumou briga dizendo que eu estava passando tempo demais no trabalho. E que ela se sente abandonada e que eu não sou um bom pai, terminou o desabafo dizendo que quer o divórcio. Eu me levantei e disse a ela que a única razão pela qual eu trabalho tanto é porque ela não consegue parar de gastar o nosso dinheiro em coisas que não precisamos ou não usamos. Ela se recusava a arrumar um emprego ou a estudar para se ajudar. Eu sustento a família. Minha filha. Eu sempre estou presente em suas datas importantes, eventos, consultas médicas, qualquer coisa que ela precise. Ela se recusou a procurar ajuda através de terapia ou aconselhamento. Eu não quero mais isso, vou fazer com que meu advogado envie a ela os papéis quando ela escrever. Peguei as coisas da minha filha e fui embora com ela para a casa da minha irmã. Já se passaram 2 dias e ela continua ligando e mandando mensagens dizendo que está arrependida. Ela não quis dizer aquilo. Ela quer ir à terapia e aconselhamento. Ela precisa de mim. Ela sente minha falta. Etc. Não sei o que fazer. Eu a amo. Ela é uma boa mãe. Mas não consigo mais continuar assim. Estranhos da internet, por favor ajudem. Edição. Ofereci várias vezes no passado ajudá-la a encontrar trabalho ou voltar para a escola. Todas as vezes, ela rejeitou imediatamente. Eu disse a ela que reduziria minhas horas de trabalho para ajudar, mas teríamos que cortar gastos. Eu sei que ser mãe em tempo integral é um trabalho em tempo integral. Propus opções. Minha irmã se ofereceu para cuidar dela durante a semana, caso minha esposa tivesse aulas ou trabalho. Minha irmã é genuína e simpática com todos.
Ela não é fofoqueira nem alguém que fala pelas costas. Eu faço 98% das refeições, faço as compras, e 80% da limpeza, sou responsável pela hora do banho, bem como por colocá-la na cama e acordá-la de manhã. Tudo isso enquanto trabalho 60 horas por semana. Ficando na casa da minha irmã nos últimos dias com minha filha, percebi que estava fazendo a maior parte do trabalho. Não mudou muito. Apenas encontrar qual programa ou jogo ela quer jogar. Eu trocaria de lugar com ela de bom grado. Odeio trabalhar tanto. Sinto falta da minha família e da minha filha. A amiga da minha esposa era uma estranha para mim. Eu nunca a tinha conhecido ou visto. Ela foi mencionada, acho que, 2 vezes durante nosso relacionamento. Ela não estava em nosso casamento. Minha esposa e ela eram amigas na escola secundária. Mas acho que ela se mudou e perderam o contato. Anos depois, ela ligou do nada e se mudou. Sim, ela era uma desconhecida. Eu sei que minha esposa é uma boa mãe. Eu tive os últimos dias de folga do trabalho, pois era final de semana. Eu tenho essa semana de folga também. Quando tivemos nossa filha, concordamos em um plano de orçamento até minha esposa voltar a trabalhar ou estudar. Dividimos isso em contas pagas, economia futura, futuro da filha e dinheiro para diversão. No último ano, devido a gastos desnecessários, não pudemos reservar nada para a economia futura. Além disso, o bônus que recebi já estava gasto antes mesmo de recebê-lo. Não sou isento de culpa de maneira alguma. Trabalho tanto para proporcionar uma boa vida para minha esposa e filha. Lutei pelo nosso relacionamento. É difícil continuar lutando quando tudo que minha parceira faz é me chutar quando estou mal. Tento não fazer isso quando minha filha está por perto, mas minha esposa não se importa com quem está na sala. Atualização. Há alguns meses, publiquei um post sobre como minha esposa continuava jogando divórcio na minha cara regularmente. Para esclarecer algumas perguntas que recebi, vou me referir a um dos meus comentários na postagem anterior. Quero destacar alguns aspectos que parecem ter sido esquecidos ou ignorados. Eu faria tudo de novo se fosse necessário, inclusive levar minha filha. Eu incentivei minha esposa a sair, encontrar um emprego, ter um hobby, conhecer novos amigos e fazer alguma coisa, qualquer coisa. Perguntei sobre a possibilidade de procurar a ajuda de alguém. Ela não quis ouvir nem considerar nada do que eu apresentei. Ficava dizendo que não. Ou que ela não era o problema. Minha filha é minha prioridade. Não discuto com minha esposa na frente dela ou perto dela. Cresci em um lar ruim. Já estive em uma situação em que meu pai ficou com raiva da minha mãe. Minha mãe foi embora, e meu pai descontou em mim. Não quero que isso aconteça com ela. Não sei o que minha esposa ia fazer naquela noite. Não se pode forçar alguém a buscar ajuda. Ela tem de querer. Querer de fato. Se você forçar alguém, essa pessoa fará tudo para parecer que mudou. Não estou isento de culpa nisso. Mas não posso criar minha filha com ela pensando que esse é um comportamento aceitável. Ou que é assim que os relacionamentos devem ser. Decidi quando era jovem que nunca seria como meu pai. Então, depois de fazer minha postagem, tive muito o que pensar. Decidi que tinha de me certificar de que ela sabia que eu estava falando sério. Nós nos sentamos e eu disse a ela que não podia mais fazer isso. As brigas e ameaças de divórcio precisam acabar. Ela concordou e disse que não diria isso. Eu disse a ela que, da próxima vez que fosse rejeitado, seria a última vez. Concordamos em fazer terapia de casal. Foi muito esclarecedor. Coisas foram ditas, sentimentos foram trazidos à tona e visões profissionais externas nos ajudaram a entender melhor o outro. Depois de algumas sessões, achei que estávamos nos saindo melhor. Ela começou a se dedicar mais. Procurou e conseguiu um emprego. Fez alguns amigos e adquiriu um hobby. Isso foi até o início de uma discussão porque tínhamos planos em relação à nossa filha que ela esqueceu e não pôde cancelar os outros planos que havia feito com alguns novos colegas de trabalho. No que eu considerava o fim da discussão, ela disse baixinho, eu sabia que casar com você era um erro. Olhei para ela e o que mais me lembro é que não reconheci a mulher que estava ali. Ela parecia diferente aos meus olhos. Eu não sabia quem era a mulher que estava na minha frente. Pedi a ela que se repetisse. Ela disse, eu deveria ter me divorciado de você há anos. Eu me afastei e levei minha filha para os planos, só nós dois. Acabei pedindo a separação judicial. Nos termos que ambos assinamos, havia algo como,
Enquanto separados, ainda somos legalmente casados e não nos envolveremos com ninguém durante esse período. Eu ainda pagaria o seguro pelo meu trabalho. Outras coisas que estavam incluídas no acordo eram sessões de terapia que continuariam, tanto individuais quanto para casais. Eu iria morar com minha irmã e teríamos a guarda compartilhada de nossa filha, 70% eu e 30% ela. Um dia, quando tive minha filha, precisei que minha esposa ficasse com ela. Eu a avisei uma semana antes, e ela concordou. Na manhã do dia seguinte, às 7h30, fui deixá-la em casa e notei um carro desconhecido na entrada da garagem. Meu primeiro pensamento foi, ela deve ter uma amiga em casa. Toquei a campainha, por respeito, mas ainda assim é estranho tocar a campainha de sua própria casa, e esperei com minha filha quando um homem sem camisa de cerca de 20 anos abriu a porta e perguntou quem eu era e o que queria. Perguntei pela minha esposa, ele a chama, e ela aparece na esquina de roupão, e sua expressão passa de curiosa, chocada, horrorizada e triste. Nem preciso dizer que daqui a 3 meses, quando a separação legal terminar, estou entrando com um pedido de dissolução do casamento. Minha filha está segura, ela não entende o que está acontecendo além do fato de papai e mamãe não estarem felizes com o outro. Como dito acima, ela é minha prioridade. Acho que fiz a única coisa que nunca quis fazer. A única coisa que prometi a mim mesmo que nunca me tornaria. Mas acho que isso pode ser evitado. Acabei ficando igual aos meus pais. Não sei como é um relacionamento saudável. Espero poder demonstrar o amor que tenho por minha filha e criá-la da melhor maneira possível. Obrigado pelo apoio, comentários, amor e críticas. Acabei de excluir milhares de horas de trabalho do meu antigo emprego. Há cerca de 3 anos, eu trabalhava como cinegrafista fazendo conteúdo de mídia social para uma empresa de 7 dígitos. Eu recebia um salário um pouco melhor que o salário mínimo e produzia, em um determinado momento, 50 vídeos por dia. Eu trabalhava como freelancer e tinha um contrato flexível. Eu estava desesperado pelo dinheiro. Era uma quantidade insana de trabalho e não sei como consegui fazer isso por 6 meses, especialmente porque recebia um salário de merda. O escritório era um lugar incrivelmente amargo e sarcástico, e estava claro que a gerência agitava as coisas propositalmente para ver a equipe brigar como forma de entretenimento. Eu me mantinha bem longe disso, mas era incrivelmente estressante, além do trabalho com vídeo. Depois de cerca de 6 meses, disse aos superiores que meus vídeos estavam fazendo uma diferença incrivelmente positiva nas vendas, mostrei a eles gráficos de interações e links diretos para vendas no site por meio do meu conteúdo, e pedi um aumento de salário. Comparei meu salário ideal com o de outras pessoas do setor e fiz questão de dizer que ainda seria menos do que eu deveria receber, mas eu ainda queria continuar trabalhando para eles. Fui demitido horas depois por, e não estou brincando, não ter puxado meu saco, além de não ter o efeito desejado na mídia social. Eu estava furioso e agora desempregado. Lutei durante meses para encontrar outro emprego. Hoje, anos depois, ao navegar em uma conta muito antiga do Google Drive, descobri que a empresa em questão ainda estava usando uma pasta que eu criei e que era de minha propriedade. Eles estavam ativos principalmente nos arquivos que continham modelos, camadas de ajuste, predefinições e até mesmo vídeos criados por mim. Mais de 18 pessoas estavam usando-a ativamente todos os dias para continuar com suas campanhas de mídia social. Esse era um serviço de nuvem pelo qual eu pagava mensalmente, pois queria espaço extra para meu trabalho. Essa é a minha unidade e o meu trabalho. Ele é meu. Então, copiei o arquivo como uma versão local para mim e excluí a versão online. Amanhã, eles acordarão sem nenhum de seus ativos de vídeo, inclusive coisas em que estavam trabalhando. Eles que se danem. Uma pequena atualização rápida, que eu estava usando o Google Drive para armazenar os arquivos. Todas as gravações e edições de vídeo foram feitas com meu próprio equipamento, nem mesmo com o deles. Restaurei os arquivos, mas removi as permissões deles, portanto, na pior das hipóteses, posso adicioná-los de volta rapidamente, se necessário. Após pesquisar, meu contrato com eles afirma que tudo o que filmei para eles era e é de minha propriedade, mesmo após o término do contrato. Na verdade, eu me lembro de eles terem mencionado isso e eu ter dito que essa era uma prática padrão do setor. Nesse ponto, eles estavam totalmente de acordo com isso e não tinham intenção de me dispensar, pois realmente gostavam de mim. As pessoas estão preocupadas com a questão dos 50 vídeos em um dia, então vou explicar a complexidade desses vídeos. Eles tinham em média 1 minuto de duração, 5 tomadas separadas, narração, conotações e legendas.
Individualmente, eles não demoraram muito para serem feitos, mas coletivamente foi uma montanha. O motivo pelo qual foram quase 50 foi o fato de ter sido um aviso tardio para um evento que eles estavam lançando em vários produtos. Turno de 14 horas. Eu sou a babaca por planejar uma mudança para fora do estado para a faculdade, deixando minha irmã, mãe solteira, sozinha. Eu, 18, tenho uma gêmea, Mary. Não temos mais irmãos. Mary engravidou quando tinha 14 anos. Ela não conseguiu encontrar o pai para lhe contar que estava grávida e ele ainda não foi encontrado. Moramos com nossos pais em um apartamento de 2 quartos há quase uma década. Portanto, quando Mary deu à luz, o bebê teve que ficar no nosso quarto. Meus pais trabalhavam mais para que pudessem sustentar o bebê, de modo que, na maioria das vezes, Mary e eu ficávamos em casa cuidando do bebê. Se eu não estivesse na escola, meus pais exigiam que eu fosse para casa ajudar minha irmã com o bebê. Eu não tinha vida, nem privacidade, nem amor ou atenção desde que minha irmã teve o bebê. Sei que, obviamente, o bebê e a mãe têm prioridade, mas eu me sentia muito sozinha. Aos 14 a 15 anos, foi muito difícil para mim aceitar o fato de meus pais não perguntarem mais como eu estava, não me parabenizarem por minhas conquistas, não irem aos meus jogos, não cuidarem de mim quando eu estava doente, etc. Fiquei ressentida com Mary e com meus pais, mas fiz um bom trabalho em nunca demonstrar isso a eles. Eu sabia que esse sentimento passaria e foi o que aconteceu quando eu tinha 16 anos. Consegui um emprego aos 16 anos, então tive algum tempo para mim fora da escola e da minha sobrinha. Meus pais então me coagiram a contribuir com quase 80% do salário para ajudar Mary a cuidar do bebê. Como sempre fui uma pessoa fácil, não pude recusar, principalmente porque Mary e o bebê realmente precisavam daquele dinheiro. A maior parte do dinheiro que meus pais ganhavam era destinada a contas, aluguel e prestações do carro. De qualquer forma, contei aos meus pais que havia entrado em uma faculdade muito boa fora do estado com uma bolsa de estudos quase integral e que estava planejando ir. Eles perguntaram como eu podia achar que estava tudo bem deixá-los para cuidar do bebê da Mary. Perguntei por que eu deveria ficar em um quarto compartilhado com minha irmã e minha sobrinha mais nova durante meus anos de faculdade. Elas disseram que nem tudo é sobre o que eu quero e que, às vezes, as pessoas fazem sacrifícios pela família, como elas estão fazendo. Mary entrou na conversa dizendo que não iria para outro estado e me deixaria sozinha como mãe solteira se os papéis fossem invertidos. Eu disse que ela não está sozinha, nossos pais estão aqui. Ela disse que não é a mesma coisa porque eles estão sempre fora trabalho. Não é a babaca. O que você deve fazer? Colocar sua vida em espera para sempre? Na verdade, perguntei à minha mãe quando seria aceitável que eu fosse embora e vivesse minha própria vida, e ela disse que quando Mary não fosse mais uma mãe solteira. Então, tenho que esperar até que ela arrume um namorado ou marido sério e ir morar com ele até que minhas obrigações sejam cumpridas? Não estou disposta a fazer isso. Ela tem problemas com o controle dos impulsos? Sem dúvida. Se algo lhe passa pela cabeça, ela tem de fazer isso imediatamente. Mesmo que eu tente dissuadi-la, ela continua fazendo. Uma vez, quando tínhamos 16 anos, um amigo de nossos pais veio jantar conosco. Ele segurou minha sobrinha e ficou dizendo como ela era bonita. Minha irmã me disse que o achava muito bonito e que iria atirar. Ela disse que ele segurando o bebê dela fez pensar que ele seria um bom pai. Eu fiquei pensando, o quê? Eu disse a ela para parar de brincar. Ele tinha uma aliança de casamento e parecia ainda mais velho do que o nosso pai. Ela pegou o número dele no celular do meu pai e começou a enviar mensagens de texto para ele. Eu vi as mensagens e ela estava sendo extremamente inadequada. Ele bloqueou o número dela logo depois de perceber o que ela estava tentando fazer. Edição. Só queria agradecer a todos que viram isso e deram conselhos e palavras de incentivo incríveis. Chorei baldes de lágrimas de alívio hoje. Ouvir tantos de vocês dizerem que estou fazendo a coisa certa e me parabenizarem me deixou muito emocionada. Não quero parecer lamentável, mas não ouvia isso há algum tempo. Não sabia que precisava dessa validação. Risos. Muito obrigada a todos vocês. Acho que voltarei a postar quando for para a faculdade daqui a alguns meses. Edição. Estou indo bem. Estou ficando com uma tia em outro estado até poder ir para a faculdade. Dei a desculpa de que queria trabalhar com ela no verão. Ela me deu um emprego em sua floricultura e, na verdade, estou adorando.
Fui embora porque me sentia muito desconfortável em casa. Eles estavam me tratando com silêncio e sendo muito frios. Eles podem se sentir como quiserem, mas não tenho intenção de ficar em um ambiente assim neste verão. Minha tia é incrível e estou me divertindo muito com ela aqui. Atualização. Desde a postagem, fui morar com minha tia durante o verão e estava trabalhando em sua floricultura. Ela me pagava muito bem, não cobrava aluguel nem aceitava que eu pagasse as compras, então economizei basicamente cada centavo que ela me pagava. Também trabalhei um pouco em um posto de gasolina algumas noites por semana. Isso ajudou muito, pois eu precisava de dinheiro para chegar a esse estado e ter o suficiente para sobreviver até encontrar um emprego. Minha tia me ajudou muito e não sei o que eu teria feito sem a ajuda dela. Mal tenho falado com meus pais ou com a Mary. Tem sido muito estranho. Eles me informam sobre as coisas, mas não estamos nos falando de verdade e tudo está muito tenso, risos. Não contei a eles que fui para a faculdade e eles não perguntaram nada sobre isso. É uma sensação meio agridoce estar aqui. Parece surreal que eu esteja em uma faculdade como essa e não tenha que me preocupar com empréstimos e outras coisas. Sou muito grata por ter essa chance. Mas também parece que não tenho família agora. Minha família não era perfeita de forma alguma, mas eu sentia que tinha um lugar lá. Um lugar onde eu não precisava questionar meu lugar. Aqui me sinto meio deslocada. Teria sido muito bom ter minha família torcendo por mim e me dando conselhos ou algo assim. Não tenho certeza do que deveria estar fazendo e gostaria que meus pais estivessem me orientando. Mas eu também não trocaria isso por nada. Penso em voltar para o quarto que dividi com Mary e minha sobrinha e sinto que definitivamente fiz a escolha certa ao vir para cá. Tenho uma colega de quarto incrível. Somos completamente opostos, mas ela parece ser uma pessoa muito boa e estamos explorando a cidade juntos. Isso também ajuda muito. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigada pelas palavras gentis de todos. Eu realmente aprecio todos os conselhos e a gentileza que vocês me enviaram. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.